you want to know what it is? Quem dera se todo mundo falasse bonitinho como ele, né? Seria bem mais fácil entender o inglês falado. Hoje nós vamos aprender bastante coisa nova aqui assistindo essa cena do filme The Matrix. É aquela cena clássica onde o Morpheus está oferecendo ali aquelas pills pro Neo. Nós vamos comparar com o texto para que você possa entender melhor o que estão falando, para consequentemente melhorar o seu listening. Vamos lá então agora acompanhar essa mesma cena com o texto. Do you want to know what it is? Lógico como que ele falou. Do you want to know what it is? Tudo separadinho, né? Tudo bonitinho ali. O que é importante você notar quando assiste filmes como esse é você ligar o estilo de fala com a pessoa. O Morpheus aqui, por exemplo, ele é todo elegante, né? Informal, por isso ele fala dessa forma. Já nos outros vídeos que a gente analisou, né? Falando do Maluco num Pedaço, por exemplo, você vê que é completamente diferente, né? Uma linguagem bem mais relaxada e informal. E isso responde àquela dúvida que muita gente tem, né? Ah, o tal professor me falou que essa palavra é muito formal e tudo mais. Será que é errado eu ser formal? Não, não é errado você ser formal demais. Tudo vai do seu estilo, sabe? De quem você é, com quem que você tá falando, o ambiente que você se encontra. Isso que determina a formalidade. Agora, o que é problema, muitas vezes, é quando você soa informal demais quando não deve. Como, por exemplo, no momento que você tem que impressionar alguém, numa entrevista de emprego, numa apresentação, e ali está na frente de pessoas e vai falar de uma coisa que não soa bem. Deixa eu te dar um exemplo, né? Eu vi na igreja um americano falando português, né? Ele falou que Jesus ficou nervoso, né? Só que ele falou que Jesus ficou bolado. E aí? Daquele ambiente formal, né? Todo mundo sério ali ouvindo o assunto dele. O cara falou que Jesus ficou boladão. Ele achou que boladão era uma palavra normal, né? E tal, mas tá vendo? É ruim quando você é informal demais. Agora, ser formal demais tem muito menos riscos. Ele disse aqui: você quer saber, né? To know o que é isso, né? O que isso é? Pessoas falando mais rápido poderiam emendar essas palavras aqui, ó, want, mas o to poderia ficar wanna, né? Do you wanna know? Né? Você quer saber? Daria também para emendar aqui, ó, it com is, ficar it is. A maioria das pessoas fazem isso. Até o what também dá para falar what it is. Daria para emendar bastante aqui, falando do you wanna know what it is? Vamos então para a próxima cena. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. Agora ele acelerou um pouquinho. E aí você pode notar um pouquinho mais de emendas. E entender quando essas emendas acontecem é essencial para você entender o inglês falado. Porque quando você ouve as pessoas falando, você tem que entender quando uma palavra acaba e quando a palavra seguinte começa, né? Se você ouvir tudo emendado, quando uma coisa só, vai parecer uma palavra em alemão, né? Aquela palavra com um monte de letra, assim, tipo, vai ficar confuso pra caramba. Por isso que exercícios como esse que a gente tá fazendo é tão produtivo. Principalmente quando a gente acrescenta o texto do lado, que aí você liga uma coisa com a outra. Vamos lá então assistir mais uma vez, agora com o texto. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. Uma coisa que eu esqueci de mencionar no outro, voltando aqui. Note que ele fala is e parece que ele tá falando uma letra Z. É uma bobeirinha, um detalhe muito pequeno que eu tô falando aqui, mas uma coisa legal de você notar. Esse tipo de informação nunca é demais, porque quando você fica sabendo disso, você vai notar mais com os ouvidos. Quando você nota mais, né, os seus ouvidos estão aguçados, isso reflete na sua pronúncia. Então tem coisa que você melhora na pronúncia e nem percebe. É só porque você notou aquilo. Inclusive já vai uma dica aqui, ó. Se você tem problema na pronúncia, tem dificuldade de pronunciar alguma coisa, você precisa trabalhar na audição. Tem que aguçar os ouvidos. Não é forçar a pronúncia correta. Então aqui ele falou, The Matrix is everywhere. Então você percebe que ele emenda Matrix com is, né? The Matrix is. E ele já emenda com everywhere. Is everywhere. Aí fica com som de Z também, né? Is everywhere. O Matrix está em todo lugar. E ele emenda dessa vez, né? Ele fala It is. It is all around us. Tá em volta de nós. Ao redor de todos nós. Ele emendou all around, né? All around. Não é só de U, né? Tipo all. É all. A gente emendou com o que tá na frente. All around us. Mesma coisa. Não fica all around the, depois us. Não tem I, como a gente falaria em português, né? Então, all around, se você emenda o T da letra D com us, fica thus. Então, all around us. Ele fala even now. Já emenda, não. Termina com N. Começa com N, fica uma palavra só. Even now, in this very room. Até mesmo agora, nesse exato cômodo. É uma forma de enfatizar. Tipo, bem aqui. Até mesmo nesse cômodo. Continuando. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. Volte alguns segundos aqui e ouça mais uma vez. Perceba como que é o ritmo do inglês. É outra coisa que a gente pega bastante no listening. É uma coisa que não dá pra forçar, sabe? Tipo, não dá pra, na hora que você tá falando inglês, pensar assim, nossa, eu vou mudar meu ritmo de fala pra parecer quem fala inglês e eles me entenderem melhor. Tipo, não dá pra forçar isso. É uma coisa que tem que sair natural.
E como que isso vai soar natural? Passando o tempo com o idioma, né? Ouvindo, consumindo, experienciando o idioma. Como que a gente tá fazendo aqui agora? Então ouça mais uma vez, perceba como que é o ritmo. Vamos lá pro texto. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can see it. Né? Você consegue ver isso, né? Você pode ver isso. Então pode, consegue, é capaz, você pode, you can. Então você pode ver isso quando você olha pela sua janela. Or when you turn on your television. Ou quando você liga, turn on your television. Então você viu que não é turn on, não tem um i aqui, né? Como a gente costuma fazer em português, quando tem consoante no final assim. Então fica turn on, when you turn on your television. Continuando. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Perceba que há uma hesitação quando ele falou can, né? You can. Ele pensa por um segundo, menos de um segundo, em uma palavra mais precisa. Isso parece que ele tá falando inglês mal, parece que ele não sabe o que tá falando. Não, na verdade, o Rousseau até é elegante nessa pausa. Vamos agora acompanhar com o texto. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Tá vendo como que emenda when com you fica when you, né? When you, duas vezes que ele falou. Ele falou, you can feel it. Essa pausa aqui mostra que a pessoa tá pensando numa palavra mais precisa, né? Então você consegue sentir isso. You can feel it when you. 3 vezes ele fala when you, né? When you. Então você pode sentir isso quando você vai trabalhar. Ou quando vai ao trabalho. When you go to work. Daria também para falar go to work, emendando. Ele fala quando você vai à igreja. Também, go to church é o mesmo que go to church. When you pay your taxes, quando você paga os seus impostos. Parece mais a palavra taxa em si do que impostos, né? Muita gente zoa porque taxes é bem parecido com o estado do Texas nos Estados Unidos, né? Tem muita piada de Texas. Às vezes você não entende alguma piada interna, assim, em um filme por causa dessas coisas, né? Desses detalhes. Continuando. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Depois você volta um pouquinho e nota como que o Neo fez a pergunta. Não teve muita entonação de pergunta. Inclusive, eu esqueci até de falar da primeira frase que a gente falou no vídeo, lá no começo. O Morpheus, ele fez uma pergunta, mas não teve entonação de pergunta, né? Parece que ele falou, o tom de voz dele parece que ele tá afirmando, comentando alguma coisa, né? Isso é muito comum em inglês, principalmente uma pessoa que tá falando de uma forma mais séria. Ela foca mais na estrutura, né? De ter, por exemplo, ele falou lá no começo, do you, né? Pronto, já dá pra entender que é pergunta. Aí a pessoa não se importa tanto com a entonação. Essa é uma coisa que dá pra notar com muita frequência em inglês. O português, ele é mais cantado, né? A gente tem mais uma ginga, assim, na fala, mais expressiva, né? Tanto que a frase afirmativa e uma frase interrogativa, né? Pra virar uma pergunta, a gente muda só o tom de voz, né? Não muda nenhuma palavra, nem a sequência de nada ali, né? Só uma observação. Vamos ouvir mais uma vez agora com o texto. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Então ele fala it is, né, emendando. Ele diz que é o mundo que foi, olha, has been. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre present perfect, coisas do tipo, tem um vídeo que eu fiz falando só desse assunto, tá bom? Então a tradução aqui é foi. É o mundo que foi puxado por cima dos seus olhos. Então é um puxado no sentido como se fosse uma cortina, sabe? Um pano pra cobrir. Né? Porque aqui no Matrix, tudo que eles estão vivendo é uma simulação ali. Então ele falou que é o mundo, como se fosse um pano, né? Que foi puxado por cima dos seus olhos. Outra coisa que significa pullover também é encostar, né? A polícia fala pro motorista, ó, pullover, encosta o carro. E aí esse mundo, né, que foi usado pra cobrir os olhos dele, tá dizendo que é pra blind you. To blind. Blind é cego e o verbo to blind é cegar, né? Tornar cego. Cegar você da verdade, né? Tipo, não deixar você ver a verdade. E aí o Neo pergunta, what truth? Que verdade? Continuando. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. A gente já falou em outros vídeos que o que motiva você a aprender inglês é um fator decisivo, que determina se você vai falar bem inglês, se você vai ter sucesso no inglês ou não. Porque às vezes a pessoa, tipo, tem um sonho, nossa, eu gosto muito do inglês e tal. Agora, se a pessoa é forçada a aprender, às vezes não tem uma motivação tão relevante, né? Eu já tive vários alunos que decidiram aprender inglês porque acham o inglês bonito, acham que soa bem, a pessoa se emociona, principalmente quando são frases fortes como essas que a gente tá ouvindo aqui. E se você se identifica,
fica. Use isso, tá? Use isso pra te motivar ainda mais, querer aprender mais inglês, querer falar como essas pessoas, tá? Lembra que o motivo que você tá aprendendo inglês tem que ser sempre claro, que como é uma coisa de longo prazo, você precisa de ter algo relevante pra você, né? Vamos agora então pro texto. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Aqui ele teve uma pausa também, né? A prison for your mind. Então, qual a verdade, né? O Neo perguntou. Qual a verdade? Aí o Morpheus respondeu. That you are a slave. Pessoas que falam mais rápido vão acabar emendando falando that you are a slave. Ou that you're a slave, né? Tipo, you com o are pode ficar your emendado. E tem gente que emenda também o that com you, fica that you. Mas ele falou separadinho, né? That you are a slave. Que você é um escravo, Neo. E ele comenta, like everyone else. Olha como que emenda, né? Everyone com else fica everyone else. Então, como todo mundo, né? Todo mundo restante, todos os outros. A gente falou isso naqueles vídeos do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Como todos os outros, você nasceu, you were born, em uma prisão. É bondage. Lembra de Super Bonder, né? Super Bonder é um super prendedor de coisas, né? Então, ele nasceu dentro de bondage, de uma prisão. E ele completa, nasceu numa prisão... E ó, outra palavra, outro jeito de expressar, né? Prison. São sinônimos. Nascido em uma prisão que você não pode, olha... Cannot, uma linguagem bem mais formal do que can't, né? Então, cannot é mais por extenso, né? Can't. Se você não consegue, não pode smell or taste or touch, né? Que é cheirar, sentir o cheiro, sentir o sabor, né? Taste, ou tocar. Uma prisão para sua mente. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Agora nós vamos ouvir o mesmo trecho, só que com o texto para acompanhar. Vamos lá. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Mais uma vez aquela pausa que a gente comentou na primeira parte, né? É uma pausa que não faz a pessoa parecer que não sabe as palavras ou que fala inglês mal. E sim uma pausa que faz parecer que você tá preocupado em ser mais preciso, né? Ele falou, infelizmente, ninguém pode ser avisado, né, informado do que é o Matrix, do que o Matrix é. Então ele falou, unfortunately. Muita gente nem fala a letra T, se fala só unfortunately. Tem formas diferentes de falar essa palavra. E como a gente falou na primeira parte, o Morpheus, ele é mais, digamos, elegante, assim, formal. Ele é mais, digamos assim, elegante. Então ele fala uma linguagem mais formal, fala todas as sílabas, né? É legal de se inspirar nesse tipo de pronúncia. E ele conclui falando, you have to see it for yourself. Você tem que ver isso por si mesmo, né? Tipo, você que tem que ver isso, você que tem que enxergar isso. Não tem como informar ninguém do que é o Matrix, não tem como falar pra ninguém como que é, né? Você que tem que descobrir por si próprio. Vamos lá pra próxima cena. This is your last chance. After this, there is no turning back. E agora que ele vai oferecer ali os pills. Mas antes ele deu um alerta ali pro Neo. Vamos acompanhar com o texto? This is your last chance. After this, there is no turning back. This is your last chance. Essa é a sua última chance. This is your last chance. E é engraçado que eu sempre falo de frase pronta, né? E essa é uma frase que a gente vê em desenho animado. É uma frase que, sei lá, você tá brincando com as crianças e fala uma frase dessa. Você ouve em música, em série. O que tem de frase pronta em inglês? E agora, essa é uma frase grande, né? Por isso que ela é tão notória assim. Então, essa é a sua última chance. This is your last chance. After this, depois disso, there's no turning back. Não tem volta. Turn back significa dar meia volta, né? E voltar de onde você veio. Turn back também é no sentido de recusar uma proposta. Se fala também turn back. Ele falou que depois disso, não tem volta. There's no turning back. Vamos ouvir mais. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Então, se você conhece bem o filme, já tem bastante contexto, o que eu já falei muito nos outros vídeos, né? Então, você já sabe o que ele tá falando, mais ou menos, pelo contexto que você já tem. Então, fica bem mais fácil conectar com o que você tá ouvindo, né? Porque você já sabe, pela imagem, pelo que você já viu antes, o que tá acontecendo. Vamos agora, então, ouvir acompanhando o contexto. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Ok, então você toma a pílula azul. E lembrando que take a gente usa pra tanta coisa. Nossa, não dá pra dar uma tradução única pra take, né? A gente usa take
Take depende muito do contexto, ou seja, da frase que ele se encontra. Então, take a pill seria tomar um comprimido. Take a medicine, tomar um remédio. Então, a gente usa muito take nesse sentido. Então, você toma o comprimido azul, a história acaba. The story ends. E nota o tom que ele falou. Depois você volta um pouquinho pra você notar que ele já usa uma entonação de que vai ter algo em seguida. É uma coisa que a gente esquece, cara. Não sei porquê. Você tá falando outra língua, parece que esquece dessas ferramentas que a gente tem pra ficar mais clara a fala, né? Então, quando você tá falando... Você tá contando uma história, né? Um storytelling. Você quer mostrar que tem mais um item, né? Da lista que você tá falando. Você tem que usar uma entonação de que tem algo mais, né? Por exemplo, você pode falar assim, ó... hoje de manhã eu fui à escola. Só de eu falar nesse tom, parece que já vai ter outra coisa. Então ele falou, a história acaba, você acorda na sua cama, you wake up in your bed. Anota a emenda, né? Wake up, wake, com up ficou wake up. Já com in, já wake up in your bed. In your bed. And believe. E acredita em seja lá o que você quiser acreditar. Whatever you want to believe. A gente viu whatever lá no vídeo do Fresh Prince of Bel-Air, né? E quando ele falou whatever, ele tá falando no sentido de tanto faz, né? Tipo, tô nem aí, whatever. E nesse contexto aqui, não é diferente, né? Whatever é tipo, seja lá o que você quiser, né? Tanto faz o que você acreditar. Então ele falou, se você tomar esse comprimido azul, a história acaba, você acorda na sua cama acreditando em seja lá no que você quiser. Vamos lá agora pro Red Pill. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Lembrei agora do filme da Alice no País das Maravilhas, que em inglês é Alice in Wonderland. E Wonderland, Wonder maravilha, Land é terra. Seria a tradução literal. Alice na Terra da Maravilha. Então, Wonderland. Ele fez uma referência do Wonderland. Vamos acompanhar agora com o texto. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Então você toma a pílula vermelha, né? O comprimido vermelho. Então você toma o comprimido vermelho, você fica. E note o tom de voz, né? Ele já fala como se fosse uma consequência. Igual quando você fala pra pessoa assim, ó. Você faz isso, tal coisa acontece. Tipo, não tem nenhuma vírgula, nenhuma palavra ligando as duas frases. Mas com o seu tom de voz, você já mostrou que um é a ação e o outro é a consequência. Então ele falou, você toma o comprimido vermelho, você fica na Terra da Maravilha, né? Wonderland. And I show you. E eu te mostro, I show you, how deep, o quão profundo, the rabbit hole, né, o buraco ou a toca do coelho, né? Rabbit hole goes. Então ele falou, cara, você toma esse comprimido vermelho, você toma ele, você fica, no caso, é ali que ele já tá, né? Você fica aqui na Terra das Maravilhas. E eu te mostro quão profunda é a toca do coelho. Vamos continuar. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Opa, ele pegou o Red Pill. Né? Ele chose the red pill. He chose the red pill. E o Morpheus tem um alerta pra ele, né? Ele falou, remember, alguma coisa. Lembrei do filme do Rei Leão agora, né? Remember. Father! Don't leave me. Vamos agora acompanhar com o texto. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Lembre-se, remember. É um verbo reflexivo, não precisa falar, tipo, remember me, coisa assim. Se eu falar remember me, seria lembre-se de mim. O remember já é reflexivo, já é lembre-se. Então quando eu falo I remember, significa eu me lembro. Não precisa nem falar me, é tipo I, só I remember. Então lembre-se, remember. Tudo que eu tô oferecendo, all I'm offering. Então ó, all com I ficou all I. Não fica all I, né? Tipo com U depois I. Não, é all I. All I'm offering is the truth. Tudo que eu tô oferecendo é a verdade. Nothing more. Nada mais. Agora vem aquele tipo de cena que eu mostrei nos últimos 2 vídeos que tem mais contexto não verbal do que em inglês em si. E aí eu vou repetir o conselho que eu dei nos outros vídeos. Consuma conteúdo que já é familiar pra você, como esse. Um filme que você já deve ter visto dublado, um conteúdo que tem um contexto visual pra você entender o que tá acontecendo, mesmo que se tivesse mudo o áudio. Que aí qualquer palavrinha que for nova que você aprender, ela vai ter um monte de coisa familiar pra se conectar, entende? Então pra praticar o seu inglês, você não precisa pegar um negócio super difícil pra te desafiar e te fazer sentir mal por não entender. Não, é o contrário. Tem que ser uma coisa de fácil compreensão, que pouquinho daquilo que você tá consumindo seja novo. Ah, Gabriel, mas eu não entendi nenhuma palavra desse diálogo. Tudo bem? Você sabia que apenas 7% da comunicação é verbal? É feita com palavras? Mesmo que você não tenha entendido nenhuma palavra do que falaram,
você entendeu 93% da mensagem, porque você sabe o que está acontecendo nessa cena. Então, esse tipo de conteúdo, juntando com uma aula como essa que eu tô ministrando para você aqui, te ajuda não só a entender o inglês falado, mas você coletar informações também para saber o que falar depois. Essas palavras vão vir na ponta da língua, com muito mais facilidade do que outras palavras que você aprende em texto ou fora de contexto em geral. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir mais essa aula. Se tiver interesse no meu curso, tem um link aqui embaixo e vou deixar na tela aqui uma aula parecida com essa, caso queira assistir. Até lá!